Está começando o Chá da Tarde, na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá, seja bem-vindo a mais um Chá da Tarde podcast da UniFCV. Hoje nós vamos falar sobre ética e bioética. E para tratar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, nós convidamos a professora Paula. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A professora Paula, eu vou ler aqui o currículo dela, é doutora em Fisiologia Humana pela USP, mestre em Fisiologia também pela USP, graduada em Biologia, licenciatura e bacharelado pela Mackenzie. Que legal! Atualmente é professora dos cursos da UniFCV na modalidade presencial. Paula, eu já quero começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta. Como que a gente pode definir ética nos tempos atuais? Se é que isso é possível, do jeito que o mundo anda. É possível, sim. É possível, que bom que é possível. Bom, primeiramente nós temos que entender que ética, ela vem do grego, né? Ethos, que significava caráter. Depois ela foi traduzida para o latim, que quer dizer costume. E hoje, a partir disso, nós utilizamos a palavra ética como a filosofia da moral, ou ciência da moral, que engloba uma série de fatores, de princípios voltados para a moral, voltados a princípios do bem e do mal, né, que é muito discutido, voltado para as pessoas, né, ao bem-estar dessas pessoas. Então, toda relação que nós falamos, seja uma relação familiar, de colegas de trabalho, paciente e o tratador desse paciente, né, o profissional da saúde, amigos, nós temos a ética envolvida. Né? Temos que ter a ética, porque todos temos que partir e respeitar o outro. Sim, entendi. Tem mais uma perguntinha para você, que a gente recebeu aqui para te encher de perguntas, tá? Olha só, no tema ética, discute-se muito sobre o princípio universal da responsabilidade. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, esclarecer sobre esse princípio da responsabilidade? Sim. Na ética, qualquer assunto que envolva ética, a gente fala basicamente de 3 princípios de responsabilidade. Quais são eles? Vamos lá. O primeiro princípio de responsabilidade é a responsabilidade individual. Então, cada indivíduo tem que ter a sua responsabilidade diante do mundo, perante o mundo. Depois a gente tem a responsabilidade política, que tem a ver com o Estado. Então, o Estado tem o dever de auxiliar, né, por exemplo, numa saúde pública, a toda uma população. E a gente tem a ética de responsabilidade planetária, que é extremamente interessante. Todos nós temos que ter uma ética diante o planeta. Então, nós temos que ter consciência, né? Hoje se fala muito de reciclagem, consciência da reciclagem, porque isso pode interferir na vida de outras pessoas. Então, esse planetário, responsabilidade planetária, nos leva a pensar em várias circunstâncias já voltadas na área da saúde. Como que eu vou lidar com um paciente que acabou de sair de uma internação? Eu tenho que ter ética para falar com esse paciente. Como que eu vou falar com um paciente que acabou de descobrir que tem HIV? Ou uma adolescente que está grávida? Isso desde a abordagem, o tratamento? Exatamente. Então, como eu vou abordar nessa pessoa? Eu tenho que ter o jeito, a ética para conversar com essa pessoa e para ela conseguir entender e também não entrar muito no pessoal dela. Eu tenho que ter um certo respeito a essa pessoa, ou seja, uma certa ética para estar discutindo. Então, hoje se fala muito em ética hospitalar, ética da saúde, e de fato temos que falar, porque isso tem que ser levado cada vez mais adiante, porque os profissionais da saúde precisam realmente ter isso como uma base. Entendi. Mais uma perguntinha para você. Falando de ética, dessa questão da abordagem, desse equilíbrio que tem que existir, surgiu um novo termo, que é bioética. Você consegue explicar para a gente em rápidas palavras? Sim. A bioética é muito nova, uma palavra nova, ela é utilizada do século passado para cá, né? Isso para a gente é novo. Com surgimentos recentes na ciência, né, nas ciências biológicas como um todo, nas ciências da vida, da saúde, surgiu esse termo. Ela ficou muito utilizada, ou é utilizada desde os anos 80, com o aparecimento do HIV.
né? Quando o HIV apareceu, foi uma fase de muita reflexão, como lidar com este paciente, como lidar com essa doença diante de toda uma sociedade. Então, na verdade, é um conjunto, né, interdisciplinar de fatores que você tem que tomar cuidado para lidar com uma pessoa, dependendo do assunto que você vai falar com ela, dentro da saúde. E os profissionais da saúde, todos, têm que ter essa disciplina, né, e têm que saber lidar exatamente com esse termo. Ela acaba sendo assim. fundamental, então, para a formação desse profissional. Exatamente. Que legal, que legal. Outra perguntinha ainda sobre bioética. A gente sabe que destacam-se 4 aspectos considerados relevantes e que estimulam uma reflexão teórica mais ampla entre as ciências da vida. Quais são elas? Esses princípios são fundamentais e todo profissional da saúde realmente tem que ter embasamento nisso. Nós temos o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da justiça e da autonomia. Então, o que quer dizer cada um desses princípios? Da beneficência, todo profissional da saúde precisa querer o bem do seu paciente, né? Mas não só um bem daquele paciente, ele tem que pensar que é um bem para o indivíduo, mas também vai ser um bem coletivo para toda uma sociedade. Sempre pensando em tirar esse paciente de riscos, né? Então, eu não posso levar, se eu tenho um procedimento que eu posso fazer que tem menor risco, é esse que eu vou utilizar naquele paciente. O não maleficência é exatamente não causar o mal nesse paciente, né? Seria o contrário, sempre prezando o bem, tratamentos muito mais fáceis, muito mais acessíveis a esse paciente. A autonomia, apesar de tudo isso, nós temos que levar em consideração a vontade do paciente. Então, existe uma barreira aí que nós temos que respeitar, né? Apesar de repente, ele ter uma ideia, né? Os livros colocam uma ideia fora da caixa, nós temos que avaliar se isso realmente pode ser feito e a vontade do paciente pode ser prevalecer. Então, nem tudo que o paciente quer, ele pode. Não, depende Existe muito. um limite Exatamente, esse limite só vai ser ultrapassado se, por exemplo, o tratamento individual estiver acima de uma ética coletiva, por exemplo. Né? Então, a gente tem que pesar sempre isso. Ele não pode querer só o bem dele também, e com isso eu vou prejudicar toda uma população. Isso não pode. Né? Mas ele tem sim o direito, né, a partir de crenças dele, a partir de coisas que ele possa acreditar, e tem que ser respeitado. E o último, que é o da justiça, é o do Estado, né, o dever do Estado. A Constituição de 1988 diz que todo cidadão tem direito à saúde. Né? Então, seja pelo um plano de saúde, seja particular ou seja mesmo pelo SUS, esse paciente ele tem direito. Isso se discute muito, né? Porque às vezes você não tem uma ética correta dentro de alguns locais, seja particular, seja o SUS, mas é isso que se preconiza, que você tenha uma ética para esse indivíduo, e qualquer indivíduo tem esse direito à saúde. E que todos tenham mesmo, que seja de fato uma realidade para todo mundo. Com certeza. Tem mais uma pergunta, como eu te falei, tem bastante. Olha só. Então, para a gente já finalizar, tem bastante perguntas, mas nosso tempo ele é corrido. Não dá para ficar aqui muito tempo explorando o seu conhecimento. Mas para a gente finalizar, o que a gente pode colocar de uma forma assim, tanto mais clara e mais incisiva sobre bioética? Nós temos que deixar muito claro que a bioética, como eu já disse lá no início, né, ela é importante para todo profissional da saúde. Ele realmente precisa saber desses princípios e toda a bioética, como ele vai trabalhar. E como uma população no geral, pensarmos, a bioética está sendo realmente ensinada nas escolas? A bioética, ela é passada como o bem-estar do ser humano? Isso são reflexões que nós temos que fazer constantemente e tentar passar adiante. E não só na academia, mas já começar lá no infantil, né? Exatamente. Assim. Tem um autor muito antigo, lá da década de 70, que falava, né, que a responsabilidade ética nós temos que passar de geração a geração. Então, isso, se nós tivermos, nós vamos passar isso adiante. Né? Entendi. Aproveitando, eu falei que ia acabar já, né? Mas eu tenho que perguntar.
Fala um pouquinho pra gente sobre o Conselho de Ética, que eu sei que existe. Fala um pouquinho. O Comitê de Ética tem em várias instituições de pesquisa, de ensino, né? E nós estamos criando o nosso agora aqui na universidade. Que legal, né? uau. Ele já foi aprovado a primeira fase, já passamos a documentação, foi aprovada a primeira fase, aí agora a gente tem uma outra fase aí para ser aprovado. Já estamos com um conselho formado, né, de professores, alunos e um representante da população. Alunos também população. Participam. Gente, olha só. Porque nós temos que ter muito claro que todo trabalho científico, todo trabalho de pesquisa precisa passar por um comitê de ética. Não é assim, eu ter na cabeça que eu vou fazer determinado tipo de trabalho e eu vou fazer. Não. Sim. Se você for fazer um questionário com uma população, precisa passar por um comitê de ética, porque a gente precisa saber o que está sendo perguntado para essa população. Eu vou trabalhar com um prontuário de hospitalar, eu preciso saber, eu preciso ter o direito de utilizar esse prontuário. Então, seja qual for o trabalho, precisa passar. E lembrando também que não é só humano, o comitê de ética também é animal. Né? Hoje já não se pode mais utilizar animal para vários procedimentos, como a gente utilizava em laboratório no passado. Sim, lembro Ainda bem. temos, né, um pouco, mas isso está acabando. E se utilizar, tem que passar pelo comitê. Se esse animal não está sofrendo, se esse animal não está passando por nenhum procedimento, é muito ruim para ele. Que legal, que interessante. Obrigado, tá? Imagina. Vamos marcar de novo. Vamos marcar outra vez. Eu quero agradecer a você que nos ouviu, nos assistiu e te convidar para seguir a gente no Instagram, no Facebook, no blog, se inscrever no canal do YouTube, nos colocar na sua playlist lá no Spotify, que você possa compartilhar essas informações para que outros sejam também alcançados. Obrigado e a gente se vê no próximo podcast aqui no Chá da Tarde da UniFCV.